Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 22 de outubro, sábado, da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja ainda dá a oportunidade de celebrar duas memórias. Uma de um santo muito conhecido, que fez parte da vida de muitas pessoas, São João Paulo II, padroeiro da juventude, poderíamos assim dizer também, homem de Deus e que fora canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Hoje é sábado também, é possível celebrar a memória de Santa Maria no sábado. Abramos o nosso coração, possamos abrir o coração para acolher a palavra de Deus, palavra de um Deus que tanto nos ama, de um Deus que nos quer como filhos seus. Iniciamos este momento nos colocando na presença do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figo e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda temos, amados irmãos e irmãs, a primeira leitura, que é da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16, onde São Paulo fala de nosso Senhor Jesus Cristo, que tendo subido às alturas, Ele nos atrai a Ele, fazendo-nos bons, fazendo-nos semelhante a Ele. Ele subiu. O que significa isso? Senão Ele desceu também às profundezas da terra para nos resgatar. Então São Paulo vai fazer, amados irmãos e irmãs, uma releitura, uma catequese, sobretudo a partir do mistério então da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 121 traz como refrão: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor.
vir à casa do Senhor, estar na presença deste Deus que tanto nos ama, essa deve ser a alegria, a delícia de nosso coração, que deve contrapor, sobretudo, a lógica do mundo em que vivemos, aonde a busca por realidades imediatistas se faz tão presente. Esta realidade que vai minando, sobretudo, a fé dos corações. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, nos apresenta então este acontecimento. Pilatos manda matar alguns galileus e mistura o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Isso para um judeu era algo inconcebível, porque o sacrifício que era oferecido pelo imperador, ele era um sacrifício voltado aos deuses estrangeiros, às divindades que não eram de forma alguma ao Deus da vida. Então, quem vivia essa realidade era considerado como um condenado, como alguém que estava marcado por um grande pecado. Sabendo dessas realidades, então Jesus questiona aqueles que estão dizendo: vós pensais que esses grupos, que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Então o fato deles terem sido mortos e ter vivido esta realidade do qual eles de fato também não aceitariam, não os faz mais pecadores. Mas Jesus utiliza então essa realidade para catequizar, para ensinar. Mas se vós não vos converterdes, converter o coração, voltar o coração para o Senhor, segui-lo. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Mas não só uma morte corporal, mas sobretudo a morte eterna. Depois então Jesus questiona também: e aqueles 18 que moraram, ou aqueles 18, melhor dizendo, que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqui o mesmo modo não significa literalmente morrer da mesma tragédia. Contudo, morrer de uma forma que não estava preparado para a ocasião. O Senhor então diz que precisamos nos converter para que quando a morte nos visitar, estejamos verdadeiramente preparados. E ele conclui contando então esta parábola da figueira. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Diz então ao vinhateiro que está cuidando: cortai, porque ela está inutilizando a terra. Olha só a atitude do vinhateiro, daquele que está tomando conta, daquele que está ali cuidando da vinha. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Então, 3 anos já haviam se passado, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Podemos nos perguntar: que adubo é este? Que adubo pode ser dado a nós que nos possibilita dar bons frutos? O adubo da oração. Orai sem cessar. Orai sem desanimar. Somente a oração é capaz de nos dar a graça de dar bons frutos. Somente a oração, como diálogo de amor, como conversa de amizade ao Senhor, como elevar o pensamento aos céus e confiar inteiramente em Deus, nos dá a graça de produzir
bons frutos. Frutos que não são de nós mesmos, frutos que não são meros esforços, mas graça e presença de Deus. Peçamos ao Senhor então esta graça, que tenhamos a ousadia da oração, a confiança irrestrita em Deus e o amor para louvá-lo sob todas as circunstâncias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.